Hora certa para você na Nova FM, 7 horas mais 44 minutos, e depois da vinheta está no ar o nosso Sábado Show Entrevista. Sábado Show Entrevistas. Estamos aqui com ele, para mim falar sobre cinema, acho que para Mariana mais ainda, né? Todos nós gostamos de cinema, quem não gosta, né? Então estamos com ele aqui, que é o Pedro Severian, ele que é diretor, né, dessa 7ª Arte, diretor de cinema, que também tem aí agora o lançamento de mais um trabalho, que eu acho que ele fez com tanto carinho, que eu vi o trailer só, viu, Pedro? Mas realmente me chamou a atenção. E gosto muito do chamado cinema de arte, um cinema diferenciado, não somente aquilo que está no circuito comercial, mas o seu vai invadir os dois lugares, com certeza. Estou falando do filme Todas as Cores da Noite. Ele vai falar sobre isso e o Pedro, que tem aí uma bagagem muito boa com relação à questão do seu aprimoramento. Bom dia ao Pedro Severian e bom dia mais uma vez a Mariana Labora. Bom dia, Edson Júnior. Vamos seguindo. Bom Pedro, dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Bem, vamos bem direto, né? Como começou, como surgiu esse cineasta, esse diretor dessa 7ª Arte, dessa coisa tão bacana que é o cinema? Hoje o cinema também está muito dentro de casa, não é verdade? Mas o cinema também continua tendo o seu glamour, atraindo muitas pessoas nas salas de projeções e principalmente em cinemas tão charmosos como o São Luís, entre outros que temos espalhados em todo o Brasil. Sim, o Cinema São Luís é uma casa que só em entrar nela você já imagina, você já começa a imaginar junto, né? Porque aquele espaço é tão bonito, um cinema de rua, um cinema histórico, né? A gente teve a estreia nacional do Todas as Cores da Noite essa semana lá e foi maravilhoso. Na última quinta-feira, não é isso? Dia 23? Isso. Bem, eu comecei a me interessar por cinema talvez antes de pensar em fazer filmes, porque a gente vive uma cultura midiática visual, onde o cinema ele é parte da formação, acho que afetiva, da formação intelectual, né, da gente. Então, eu gostava muito de cinema e ao longo do tempo eu queria me interessei por escrever, na verdade. Meu primeiro desejo era ser escritor. Eu tinha meio que essa fantasia assim romântica de viajar, escrever, pensar o mundo e tal. E quando eu tive que escolher aqui curso fazer na graduação, eu escolhi jornalismo, porque eu achava que, né, era uma profissão que eu poderia escrever e isso me ajudaria a unir as coisas, né? Verdade. Uma vida profissional e algo que eu gostava. E aí no curso de jornalismo eu comecei a ter contato com produções audiovisuais e estava naquele momento de muita cinefilia, assistindo muito filme em casa, até que eu vi um filme maravilhoso do Luis Buñuel, que é um diretor espanhol, chamado O Anjo Exterminador. E aí esse filme meio que me tirou do lugar e disse, eu acho que eu quero fazer isso aí. O filme me incorporou. Exatamente. E dali em diante? Aí dali em diante eu comecei a me concentrar nisso, a tentar estudar o cinema e começar a se exercitar e estamos aí. Já são 18 anos. Puxa, e você não ficou só por aqui, por Pernambuco, não é, Pedro? Você procurou se especializar bem na área, não é isso? Ele estudou a dias aqui, né? Isso. Bristol? Em Bristol, na Inglaterra. Sim. Inglaterra. Eu fiz alguns cursos aqui, na época não tinha graduação em cinema, né? Mas tinha cursos de curta duração, a gente ia procurando, né, a formação e a informação onde podia, pela internet e tal. Mas quando eu terminei jornalismo, na época tinha uma bolsa do Conselho Britânico que incluía artes, né, para você fazer uma pós-graduação. E eu fiquei ali meio que na dúvida assim, a me inscrever, e minha mãe, que é uma incentivadora minha desde o início, assim, ela quase me forçou a eu me inscrever no processo. Né? Ela me disse, meu filho. E aí eu acabei conseguindo e passei um ano estudando lá, foi um momento muito importante para mim. Mas a gente não para de estudar, né? Eu acho que todo profissional e nas artes também, não é, a criatividade ela tem que ser alimentada. Tem que ser alimentada, né? Exato. É um exercício, é uma busca, né, permanente. Então a gente tá... Isso, a criatividade é como aprender a andar de bicicleta. Se você parar,
numa bicicleta, você pode cair, não é isso? Exatamente, é como se fica lá uma ideia que você não perde totalmente, mas você não vai ter aquela habilidade, a prática que lhe dá agilidade, Exato. que lhe dá o movimento, que lhe dá fluidez, né? Uhum. Pedro, vamos falar um pouquinho do Todas as Cores da Noite. Fala um pouco, agora, claro, deixa no suspense, mais ou menos na linha que... Eu já acho que eu estou entregando o filme. Não conta o final. Não conte o final. Fala um pouquinho do filme, depois a gente vai falar de 2 trabalhos que você também já tem antes, né, desse atual, de Todas as Cores da Noite. Até porque, aproveitando, já que o Pedro falou aqui em criatividade, Todas as Cores da Noite, ele mescla bem várias linguagens, né? Não só o cinema, a linguagem do cinema, mas... É verdade. Não é isso, Sim. Pedro? Você fala melhor, claro, que você é o pai da criança. Bem, de fato, Edson, eu gosto muito do suspense, gosto do cinema que gera aquela tensão, então vou tentar deixar algumas coisas no ar para o espectador, claro. É parte da premissa do filme, inclusive, que o espectador ele imagine junto o filme. Né? Os espaços que eu deixo no roteiro são para que eles possam ser completados por quem está assistindo, porque eu acredito muito nesse processo imaginativo, né, do público. Então, mas bem, o Todas as Cores da Noite é um filme que trata de um universo de classe média alta, né? Esse universo meio que de isolamento, né? E como esse isolamento, né, às vezes causado por uma certa paranoia urbana, ele acaba impactando na forma como as pessoas se relacionam, né? Acaba criando uma certa... Ou não se relacionando. Ou não, né? se relacionando, exatamente. Alimenta um certo desafeto, né, e tal. E eu cresci escutando histórias de violência nesse universo, nesse recorte social, e que não eram histórias documentadas. Eu não via elas serem mediatizadas e me perguntava por que isso, né? E eu acho que isso tem muito a ver com certa desigualdade social, um histórico de privilégios aqui no Brasil, uma impunidade. Então eu coloquei esse universo reinventado na tela, na história de uma jovem mulher chamada Iris. Ela vive numa cobertura à beira-mar e ela é meio desgarrada da família, né? E vive uma coisa muito de farra, de viver à noite e tal, até encontrar numa manhã de ressaca um corpo na sala de um homem que ela não conhece, ela não sabe quem é. E aí o filme é sobre como ela vai lidar com isso. E aí acontece muito. É um fato a se resolver, né? A se resolver. E aí começa toda essa questão... O suspense da trama, né? Tem um pouco de drama também, né? Tem. Tem um drama ali dentro desse suspense. Sim, como a Maria já falou, eu gosto muito da mistura de linguagens e de gêneros, de tons, né? Então, eu brinco com alguns aspectos da literatura, do teatro, no filme, da performance, o monólogo, né, e tal. E também com esse jogo de tons, né, de momentos. Então, tem um pouco de suspense, um pouco de horror, mas a gente vive também o drama mais psicológico, afetivo das personagens, né? E também permeia tudo isso um pouco dessa crítica social, para a gente pensar a realidade um pouco também a partir da imaginação, dessa fantasia. Para começar a viver, não é isso, Pedro? Vamos fazer um pouquinho das honras aqui. Sabrina Greve, Rômulo Braga, Brenda Lígia, Sandra Possani e também Giovana Simões. Né? Você tem também, eu fiz algumas pequenas filas, figurino é de Andréia Monteiro, Paulina Albuquerque, Carol Monteiro, e tem fotografia do Beto Martins e também do Daniel Aragão. O roteiro é do Luiz Otávio Pereira. E por que eu fiz esse resumo e de repente não estou citando os demais? Olha, tanta gente trabalha em cinema por trás de um filme mesmo. Tem tanto suor, tem tanta dificuldade, não é? Tem, realmente é uma arte colaborativa, é uma arte coletiva, não se faz cinema sozinho, né? As equipes são muito grandes, então é preciso, eu acho que respeitar o profissional, todo profissional, mas é preciso coordenar de uma maneira que as pessoas possam dar sua energia entendendo a importância que cada um tem, né? Então, sei lá, a equipe da gente tinha 30 pessoas e são todos muito importantes para uma cena. Uma cena, ela é repleta de detalhes que muitas vezes, quando você está imerso ali na experiência do filme, você nem pensa, né? Mas foi um trabalho, um esforço coletivo muito grande, eu agradeço muito a eles, é um grupo que eu carrego comigo, muitos já são parceiros de vários filmes, eu acabo, às vezes,
essa conexão, quando ela acontece, né, essa troca criativa, ela acaba permanecendo para outros projetos porque facilita, inclusive, a forma de criar, porque o diálogo é fácil, né? Quando a gente já se conhece, quando a gente já tem uma certa intimidade, às vezes em olhar em uma troca rápida, a ideia já vem, já explode. Ô Pedro, suspense, torna-se até meio clichê, mas quando a gente fala em suspense, talvez aquela outra pessoa lá do outro lado lembre-se logo do Alfred Hitchcock, não é isso? Sim. E aí, ele foi sua fonte de inspiração também? Não, com certeza, porque Hitchcock ele é uma espécie de pai do suspense. Pai do suspense, ele exato. foi não só um realizador que fez muitos filmes, né, filmes marcantes, né, Psicose, A Cortina Indiscreta, né? Janela Indiscreta, né, tem outro que é Cortina de Ferro e tal. Isso. E ele falou, ele pensou muito a arte cinematográfica, né? Então ele deixou um legado que é muito difícil a gente não se relacionar, mesmo que eu não estou querendo repetir os passos dele, não, mas eu aprendi muito com as entrevistas que eu li dele e tal, com certeza. O suspense sempre é algo que faz a gente ficar naquela expectativa, gerando botando para funcionar a nossa ansiedade, que ela já existe quase que sempre, mas ao mesmo tempo sempre com aquele gostinho de saber que no final eu quero, né, esse final esperado, essa angústia que eu citei aqui, Pedro. Como você se diverte com isso? Não, totalmente, porque justamente a base do suspense é você jogar com a expectativa, onde muitas vezes o espectador ele sabe mais do que o personagem que está na tela. Às vezes a informação ela é adiantada e aí você fica... Já percebeu alguma coisa, né? Exato. Então é uma forma de interagir com o público, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso, que o filme não é para só a pessoa passivamente ir lá e não é um passatempo, né? É um diálogo. Eu penso muito nisso. Mesmo quando eu estou fora do suspense... Ou além do passatempo é algo mais, né? É algo mais. O cinema também tem essa função. Não, né? tem. É uma forma de entretenimento e tal, mas eu penso muito no cinema, eu gosto, me divirto muito, adoro. É uma forma, digamos, do meu, que está no meu cotidiano. Né? Não é só um trabalho, é um hobby também. Também é um hobby, é um prazer. Mas é uma forma também da gente pensar o mundo. Eu acho que quando a gente vê filmes que mexem com a gente muda a nossa forma de olhar as coisas. Com certeza. A maneira de ser, a maneira de pensar, o agir, não é isso? Isso. Ô Pedro, mas voltando mais para Todas as Cores da Noite, o teu primeiro longa, não é isso? É isso. E como é fazer cinema aqui em Pernambuco? Olha, Pernambuco, nos últimos anos, vem num crescente, né? Se tornou uma força de produção cinematográfica no mundo hoje, né? É verdade. No Brasil, ele é um dos polos mais fortes hoje, de um cinema criativo, né? O festival vem estimulando isso, Pedro? Como? O festival vem estimulando isso? Tem toda uma cadeia produtiva que nos últimos 20 anos, por aí, com o incentivo público, com a criação de políticas públicas para incentivar essa cadeia produtiva, porque é uma área estratégica também, né, de desenvolvimento econômico, gera emprego, né, gera também essa relação com a nossa cultura, com as nossas identidades. E no mundo, né? Hoje a gente teve, há pouco tempo, um filme feito em Pernambuco, Aquários, do Kleber Mendonça Filho, que estava na competição do principal festival do mundo, que é o Festival de Cannes, né? E está rodando o mundo agora o filme. Então isso acho que tem que ser pensado para a gente valorizar o quanto isso ainda está no estágio que pode crescer muito, né? Exato. A gente não chegou num lugar que, parou aqui, não. A gente tem que estar a hora toda se pensando, se recriando. E eu acabei tendo uma certa sorte, porque as gerações anteriores a mim, elas tiveram que lutar muito por isso, né? E Pernambuco tem um histórico. Você sabe que aqui tiveram alguns ciclos, né, históricos de cinema. Isso. Na década de 20 e 30 tinha um ciclo que foi o ciclo do Recife. Na década de 70 e 80 outro ciclo era o ciclo do Super 8. E tinha essa ideia de que aqui tudo era um ciclo que acabava no cinema. Sempre era um ciclo com fim. E agora a gente está meio que
pensando numa perspectiva de não parar, entendeu? De ser um ciclo, digamos assim, permanente de cinema. Pedro, vamos chamar assim, nessas fábricas, nessas grandes produtoras de cinema pelo mundo, evidentemente deve haver um lobby. Estou falando lobby no bom sentido. Você acredita que o próprio cinema brasileiro e pernambucano, até por si só, ele poderia melhorar esse lobby para justamente traçar uma estrada um pouco mais plana, mais clara e mais promissora para esses produtores e os artistas e tudo mais? Eu acho que tem aí duas questões que eu acho que são muito importantes. Uma é, a sala de cinema, né, hoje ela é muito difícil de ser acessada, né, por conta de grandes grupos, muitos estrangeiros que controlam a distribuição em shoppings e tal. Então a entrada do cinema brasileiro é muito difícil aí. Né? Ainda é. E essa é uma luta, eu acho que é uma luta política, uma luta cultural do país, pela importância do nosso cinema. Algumas coisas foram feitas que estão mudando isso, né, pouco a pouco, no sentido de política pública. A gente precisa ir mais além. Né? A outra questão é, hoje a gente tem outras formas de ver filme. A gente vê filme no celular, a gente vê filme no computador, e são formas que eu acho que elas não são excludentes. A sala de cinema ela não vai perder a força por causa disso. E aí a gente agora precisa investir... Muito pelo contrário, né? Deve agregar, não é agregar. E afinal de contas temos vários públicos, né? Exatamente. O importante é dar acesso. Eu acho que muitas salas, por exemplo, no interior do país não tem, ou muitas cidades não tem sala de cinema. Verdade. Né? E a gente precisa pensar nisso. Na distribuição do Todas as Cores da Noite, a gente está pensando nisso da seguinte forma. A gente está estreando agora nas salas de cinema, estamos começando em 10 cidades pelo país, as salas, né, comerciais, salas públicas também e tal. A próxima etapa é pensar um circuito onde não existe salas formais de cinema, mas tem cineclubes, universidades, escolas, porque aí é um público, digamos, não comercial, que para mim é tão importante quanto aquele que vai pagar o ingresso. Claro. Que é formação de público, né? A formação do olhar. Plateia, né? Exatamente. Como se diz na linguagem cultural, não é? Exatamente. Deixa eu tocar num ponto. Essa questão da lei Rouanet, ela continua ajudando ou ainda o ministro, escutei o ministro falando essa semana, sobre mudanças na lei Rouanet. Nesses anos que nós estamos até hoje, e quem sabe a partir dessa mudança, se você já tem alguma informação sobre isso, você vê com uma boa expectativa, o horizonte está bom? Não. Eu acho que esse governo, para mim, ele é ilegítimo, ele se faz a partir de um golpe, né? Então eu não reconheço a legitimidade desses políticos, né, que estão hoje no poder no governo federal. Aí, só para dar um breve contexto histórico, a Lei Rouanet, que foi usada como uma tentativa, né, de criar até um antagonismo com os artistas, dizer que era como é que os artistas estavam mamando na teta do Estado. A Lei Rouanet, ela é problemática. E ela estava sendo discutida como uma modificação de trazer mais participação social, distribuir esses recursos de forma mais igualitária, democraticamente no Brasil, porque hoje está muito concentrado. Supostamente, né? Porque na realidade a Lei Rouanet é uma lei voltada para o mercado. Pois é. E não para o artista. Pois é. E ela ganhou essa visibilidade, mas, por exemplo, no cinema se criou um outro instrumento, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que foi muito transformador da realidade audiovisual do Brasil, ao ponto de o Brasil hoje ser uma potência produtiva na América Latina. Se faz filmes aqui que são exportados, que circulam, hoje a gente tem uma referência. Tem a chamada indústria criativa, né, que se propaga tanto, né, já há alguns anos. Exatamente. Então, assim, tem que discutir não só uma lei específica, mas todo um sistema de cultura para pensar que a gente ainda tem um déficit de inclusão cultural. Né? De acesso à cultura, e a gente precisa pensar a política pública para isso, né? Claro. Trazendo trabalho, renda, desenvolvimento econômico, e também fazendo parte para que a nossa cultura circule, que haja mais diversidade, que os canais estejam mais abertos. Ainda há muita concentração, né? Bom, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você faça vou falar como português. O português não gosta, o português de Portugal. Não gosta de dizer eu quero, parece que é uma ordem. Eu desejo, né? Eu respeito aos amigos e amigas portugueses, né? Vamos lá. Olha, por favor, faça uma síntese breve
da Canção para Minha Irmã, que foi lançado, é um filme seu também, em 2012, e Loja de Répteis, que foi já em 2014. Sim. Já foram vieram antes agora do Exato. Todas as Cores. Que são curtas, não é? São curtas, estão disponíveis online, inclusive, quem quiser procurar. Que coisa boa. Só você colocar aí os do outro títulos. lado, não é? Só botar no YouTube, não é isso? Só colocar no YouTube, Canção para Minha Irmã e Loja de Répteis, tem lá, vocês vão poder assistir filmes curtos. O Canção para Minha Irmã fala de uma situação que foi inspirada por fatos reais, de um presidiário que ele vai fazer uma visita à família, uma visita de um indulto, e quando ele chega na cidade dele, eu filmei ali em Barreiros, que foi uma cidade devastada por uma cheia, né, poucos anos atrás, né, ele encontra a irmã dele numa situação emocional muito frágil, né, e aí ele tem que lidar com esse dilema que é voltar pro presídio, né, deixando ela numa situação de fragilidade. Então é um filme que eu acho muito bonito na forma de olhar para o outro, olhar para essa afetividade da família, do irmão numa situação difícil, né, que o personagem principal vive. E o Loja de Répteis é um filme que lida com um universo aí um pouco mais do horror, e onde um casal tem de fato uma loja que vende répteis, mas é uma loja decadente. E aí a esposa, Cristina, quer vender a loja de todo jeito, e a Luísa, o marido, ele é totalmente apegado à loja. E aí vão acontecer fatos misteriosos que vão fazer com que eles repactuem essa relação deles. E onde é que veio essa ideia de uma loja de répteis? Olha, engraçado, Seria melhor do que uma loja de rappers. É verdade, bem melhor. Mas seria outro Com filme. certeza. Seria outro filme, uma loja de rappers. Talvez um filme, né, com hip hop Isso. e tal. Seria de um musical. Ou de MCs, não é? De MCs, exato. Para a linguagem da moda. Mas a loja de répteis, eu não sei, quando eu era criança, eu vi uma loja de répteis real. Numa viagem que eu fiz para a Inglaterra. Sei. Eu era bem novo. Eu não sei se isso ficou na minha mente, ficou, sabe, me Provavelmente, marcou. né? Aí, marcou de alguma maneira. Pois é, aí alguns anos atrás, já uns 15 anos atrás, eu escrevi um livro de contos. E tinha um conto que falava dessa loja de répteis, como sendo aqui no Recife, ela era montada na beira do rio Capibaribe, ali na Rua da Aurora. Era meio que uma crítica, uma sátira social, né? Essa coisa meio que dessa visibilidade de uma coluna social, um cara que queria fazer algo diferente, e aí começam a acontecer esses fatos estranhos. E aí eu adaptei, depois de um tempo eu pensei, acho que aqui dá um filme, e adaptei o conto para o cinema. Olha para aí. E um recado, Pedro, que a gente quer deixar da importância do Todas as Cores da Noite, porque como você mostra aí na sua direção, no seu enredo, a união de outras linguagens, não só a linguagem cinematográfica. Então, você deve haver de convir que a classe de audiovisual, ela realmente é uma classe unida. E talvez isso cause até estranheza em relação às outras classes, não é verdade? Não sei se... Talvez inveja, digamos assim, porque as outras classes não conseguem unir. E você mostrando com esse teu primeiro longa a importância dessa união e de que, como se diz numa frase clichê, que a união é que faz a força, não é isso? É muito difícil, às vezes, né, a gente coordenar, né, nossos desejos, nossas vontades e tal, mas eu creio muito nisso. O campo da cultura... ele só se fortalece se a gente dialoga, se a gente encontra o outro, se a gente vê que pontos a gente pode aprender com o outro também. E eu acho que isso vale para a sociedade, para a vida comunitária, para a vida social. Né? Então, esse é o desafio, eu acho, da gente construir a cultura pensando na transformação da nossa realidade, incluindo as pessoas, trazendo a cultura como uma forma de enxergar o mundo, como eu disse, né? De aceitar as diferenças, a diversidade, porque isso faz com que a gente crie harmonia. E não é fácil. Que vê que a união, ela, ao invés de tirar,
ao invés de dividir, ela pode somar e completar, não é isso? Exige um esforço e eu acho que isso é um compromisso, eu acho que do artista brasileiro, da cultura brasileira. Então eu queria agradecer muito a vocês esse espaço, convidar as pessoas que estão ouvindo, o filme está em cartaz no Cinema São Luís, aquele cinema lindo na Rua da Aurora. Lindo, fácil acesso, acessível o valor, belíssimo, tudo, tá lindo, tudo, o som lá tá maravilhoso. Para quem não sabe, já está digital, não é isso? Uma das melhores telas de projeções que nós temos em Pernambuco é do São Luís, porque ele foi premiado, ou melhor, presenteado há 1 ano e meio atrás, com uma tela enorme, sistema digital, o áudio deles vão até o 7.1 se for necessário. Então, realmente está com uma qualidade excepcional. Eu estou dizendo isso porque eu venho frequentando há um bom tempo, antes dessa mudança, e eu sempre gostei de São Luís. A minha infância é o melhor cinema que nós já tivemos e temos ainda aqui em Pernambuco. Para você, desejo realmente os meus parabéns de cor presente. Agora, não deixe, estamos já encerrando, infelizmente o tempo nos consome, os seus contatos, site, e-mail, telefone, o que quiser. Até porque ainda somos escravos do tempo, né? Com certeza. É verdade. Olha, eu convido todo mundo a curtir a página do filme no Facebook, é só colocar Todas as Cores da Noite, tem lá todas as informações sobre o filme, e se colocar na internet Pedro Severinha, tem um site no Vimeo, www.vimeo.com/Pedro Severinha, que tem meus curtas, tem um pouco da minha história, quem quiser ir se informando lá. E agradeço mais uma vez a vocês, ouvintes, né? Curtam o cinema brasileiro, que ele é muito diverso. Só para brincar um pouco, viu, Pedro? Existe vida inteligente, não só na madrugada, mas também em outro meio na internet, que é o Vimeo. É semelhante ao YouTube, mesmo. Você vai lá, né? É o genérico do YouTube. É o genérico do YouTube. Mas meu filho tá no YouTube também. É excelente, né? Excelente. Você compartilha do mesmo jeito, hospeda seus vídeos do mesmo jeito. Então aproveite. E se você quiser, você não quiser assistir na telinha pequena do computador, né? Dependendo do tamanho do seu monitor, digamos assim, você pode acoplar um cabo, a televisão, não é isso? E assistir normal. Hoje em vários lugares. Isso, junta a turma para assistir junto e faz uma sala de cinema na sua casa, na sua rua. Olha, é isso aí. E Pedro, convida o pessoal para assistir o Todas as Cores da Noite? Então, pessoal, convido todos a viver essa experiência do Todas as Cores da Noite. Está em cartaz no Cinema São Luís e no Cinema do Museu. Eu recomendo o filme, obviamente, e acho que vocês não vão se arrepender. Eu sou suspeito. E entrevistamos então Pedro Severian, diretor e tá aí, roteirista. Ele está por trás de muita coisa disso aí, né? Então eu só agradeço pela sua presença. Maria Angela Borba também, muito obrigado. A você, ouvinte, principalmente que está do outro lado. Principalmente ao ouvinte, lógico. Aqui o nosso Sábado Show. Hoje estouramos, de verdade, mas agradeço. São agora 8 horas mais 12 minutos. Encerra-se aqui o Sábado Show, que volta sábado que vem com mais um programa para você. Tchau. Tchau, tchau. E aí, Pedro, foi bom para você? Foi ótimo, obrigado, pessoal. Muito legal a conversa. Chega, acordei, porque você agora... Vamos.